Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Allcast, o seu podcast onde tudo se conecta. Para você que nos acompanha pelo YouTube, com imagens ou pelo Spotify, já sabe que eu sempre recebo aqui especialistas, empresários, acadêmicos, mas principalmente as pessoas que criam a inovação, que olham para o futuro, que pensam no amanhã. Sabe aquilo que já existe no nosso dia a dia, mas que quando a gente fala mobilidade, tecnologia, vai determinar o nosso amanhã, o nosso futuro. Eu sou o Cristiano Caporici, o seu host nessa jornada, e hoje eu convido aqui para tomar um café comigo uma pessoa muito especial e um grande amigo, o fundador e CEO da Wally, Guilherme Reisman, direto da cidade maravilhosa aqui para a Terra da Garoa, hoje num dia de garoa. Gui, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado pela oportunidade, Cris, obrigado a você que está nos assistindo. Sem dúvida nenhuma vai ser um papo ótimo sobre mobilidade, tecnologia e inovação, que é o que a gente mais gosta de falar. E para a gente começar, o mais legal é que, apesar do Gui ser uma super referência, uma inspiração para mim, a gente tem de fato uma relação e eu queria que a gente contasse. Começa aí, Gui. Conta pro pessoal onde a gente se conheceu, mas mais do que isso, o que você foi fazer lá? Bom, a gente se conheceu em Israel, né? A gente teve uma viagem em agosto de 22 para lá, uma imersão de negócios. 22. Visitamos ali startups, hubs de inovação, grandes empresas, Waze, Wix, dentre outras várias, né? Cidades, referências também no ramo ali de inovação, principalmente cibersegurança. Fomos a Tel Aviv, Beersheba, né? Exatamente. Visitamos ali hubs em Beersheba também, que para quem não sabe é um grande polo de inovação e investimento, principalmente no setor de cibersegurança, né? E, cara, não dá para deixar de falar também na bagagem cultural, né? Jerusalém, que a gente ficou 3, 4 dias. Jerusalém foram 4 dias. Foram 4 dias, 3 noites, eu acho. É cidade velha, que são 3 religiões convivendo ali, a religião árabe, judaica e cristã. Harmoniosamente, como o mundo poderia se inspirar, né? Poderia ser, né? Infelizmente a gente tá vivendo essa crise lá hoje, tenho certeza que vai passar muito rápido, mas é legal frisar como Israel, principalmente Tel Aviv, me deixou com uma impressão muito positiva, né? Na minha opinião, uma das cidades mais seguras do mundo. E evoluída, tecnológica, moderna. O pessoal acho que tem até um pouco de preconceito. Você anda em Tel Aviv e parece que você está até no Ocidente, em praias ali da Europa. É, sem dúvida nenhuma, uma viagem que você precisa fazer em algum momento da sua vida para conhecer tanto bagagem cultural como referências ali em inovação, tecnologia. Sem dúvida nenhuma, é uma nação que está muito na nossa frente e a gente tem que se inspirar neles, eu acho. As criações de Israel, mesmo sem a gente saber, nos impactam. Se você que nos ouve ou que nos assiste, em algum momento já se deslocou pelo Brasil ou pelo mundo, usando o Waze foi criado em Israel. Então é uma tecnologia que faz parte. Eu não sei me locomover, mesmo nos caminhos que eu conheço, eu não sei mais me locomover sem o Waze, porque eu preciso fugir do trânsito de alguma forma. Então Israel tem ela está presente na nossa vida mesmo sem a gente saber. Eu que sou carioca, venho para São Paulo, não consigo andar sem o Waze, é impossível. E alguns dados interessantes eu acho também, Cris, primeira nação, né, em startups per capita no mundo. Primeira nação. É considerado a Startup Nation, para quem não conhece, Israel, né? Então, primeira em startups per capita, primeira em unicórnios per capita também. Exatamente. E também a primeira em investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Exatamente. Então, sem dúvida alguma, uma referência para todo mundo, eu acho. Todo mundo quer ouvir muito sobre mobilidade, sobre a Wally. Então, antes da gente entrar lá, a dica, a recomendação é: em qualquer cenário, conheça Israel, conheça inovação, se aprofunde, visite os polos. A gente tem muitos polos no mundo. O Vale do Silício talvez não, o Vale do Silício é o mais conhecido, mas são diversos mundo afora. Gui, e no meio desse perfil inovador, DNA que busca ir além, como nasce a Wally? Boa pergunta, né? Na verdade, foi um contexto de fatores. A Wally começou em 2019, as primeiras ideias, os primeiros rabiscos, né? Antes ainda da pandemia. Antes da pandemia, né? Eu vou chegar lá, mas a gente foi efetivamente lançar em 2021, muito devido à pandemia também, né? Em 2019, a gente começou a observar um contexto onde as pessoas estavam deixando de comprar carro, né? Então, por quê? É um número interessante. Hoje você compra um carro e ele fica parado na sua garagem por 90% do tempo. E você tem que continuar pagando por manutenção, seguro, depreciação, IPVA, dentre outros fatores. Se você bate o carro, você tem que consertar. Exato. Toda dor de cabeça é sua. E a gente começou a observar também
que o mercado de locação de carro estava crescendo muito, né? Justamente por essa mudança de comportamento do brasileiro. A gente vê as gerações mais novas, meu irmão tem 21 anos de idade, por exemplo, é bem mais novo que eu, e tem amigos dele que não têm CNH hoje, que não querem nem dirigir. Não tem vontade de ter, né? Não tem vontade de ter. Não é prioridade nenhuma para essa geração. Exatamente, né? E a gente até pega um contexto ali dos nossos pais e avós, o sonho da casa própria, né? Tinha que comprar uma casa, a gente já passou agora a ser mais ali nômade, né? Passar a fazer aluguéis de mais curto prazo. Tem mais liberdade? Mais liberdade principalmente geográfica, muito pelo contexto do Covid também, né? Exatamente. E agora isso tá vindo muito para mobilidade, né? O Covid, a gente vai falar depois um pouco sobre isso também, vou me alongar um pouco mais sobre isso, mas também contribui muito para esse contexto. E em 19 a gente começou a perceber isso. E qual que era a alternativa? A locadora de carro. A locadora de carro hoje oferece a mesma experiência desde a década de 80. Né? Idêntica. Então, idêntica, né? Então, você vai numa agência, qual que é o processo? Você passa numa fila, você fica 20 minutos na fila, ela faz uma análise, você fica mais 20 minutos, pega um carro, sai. Normalmente é um plano que não é flexível, você tem que ficar no mínimo um dia. Se você atrasa a sua devolução em 3, 4 horas, você paga uma nova diária. Então, são alguns fatores que faziam com que a experiência... Tem que passar no posto de gasolina para devolver com o tanque, como você pegou. Perfeitamente, Cris. Então, você tem que devolver sempre com o tanque cheio, né? Então, são fatores que faziam com que ou a pessoa tivesse que comprar um carro, ou ela passaria por uma experiência não tão boa numa locadora, né? E aí tem um terceiro fator também, né? O Brasil hoje tem cerca de 17 mil locadoras, se não me engano, cerca de 12 ou 13 mil locadoras de veículos leves, né? E ainda a penetração da digitalização ela é muito fraca. A maior parte das locadoras hoje são muito pouco digitalizadas. Então, o que significa isso? Fazem o processo de análise cadastral dos seus usuários de forma 100% manual, né? Fazem toda a parte de suporte, atendimento ao cliente de forma 100% manual, checklist e vistorias de forma 100% manual. E o problema disso é que causa ineficiência, não apenas para ela, que tem custos mais elevados devido a essa baixa automatização, mas também pela péssima experiência que ela acaba oferecendo para o cliente final. Então, em cima disso, a gente decidiu montar o Oli, né? A Oli, a gente começou no Rio de Janeiro, estamos aqui chegando em São Paulo agora, com muita felicidade, terra da garoa. Nós somos uma plataforma de aluguel de carros 100% digital, então através do nosso aplicativo a gente consegue oferecer planos por hora, dia, mês, de forma 100% digital, onde o seu cadastro é feito pelo aplicativo. Toda a parte de documentação cadastral, suporte ao cliente também é feito pelo aplicativo. E o mais bacana, você não passa por filas, né? Então, nossos veículos ficam espalhados por estacionamentos da cidade, condomínios, hotéis, shoppings da cidade. Você chega no veículo, destrava a porta pelo aplicativo, faz um checklist no veículo de forma 100% digital e segue viagem. E o mais bacana, o combustível já incluso, você também pode alugar por hora. Então, é perfeito para mães de família que alugam carro todo dia de manhã para levar o filho ao colégio. Temos clientes assim. Temos clientes mais de médio prazo, que a gente costuma chamar, que alugam carro de 1 a 2 vezes no mês para viajar para fora da cidade. Eventualmente alguém que vive em São Paulo a trabalho, vive no Rio a trabalho, mas tem que ir para a região dos lagos para visitar a família no fim de semana. Perfeitamente. Ou até vir para São Paulo, passar o final de semana e voltar. Legal. Você pode rodar por todo o território nacional. E por fim, os planos de assinatura mensal, né? Então, que é aquele plano onde o usuário ele acaba optando por ficar com o veículo à disposição pelo tempo que ele precisar na garagem de casa, né? Então, sem ter que dividir esse veículo. A frota é o Oli. Hoje é muito bacana que, na verdade, a nossa frota não é própria, né? Na verdade, nós somos um marketplace. Então, o que a gente legal. faz? A gente conecta as locadoras, concessionárias, agora também lojas de seminovos, através de uma tecnologia 100% proprietária, com o cliente final. Então, na ponta desse provedor do ativo, a gente digitaliza todo esse processo de locação, como eu já falei anteriormente, né, com um processo cadastral de usuários automático, já com as integrações com buros de crédito, buros de informações, todo o histórico criminal, ficha do usuário, faz uma aprovação de forma digital também, né? Então, a gente, como trabalha com aplicativo, Cris, isso é um diferencial muito grande. Por a gente trabalhar com aplicativo, a gente consegue guardar a localização do usuário. Então, se a gente precisa checar essa localização para bater um comprovante de endereço, a gente consegue fazer essa verificação e detectar se aquele comprovante é falso ou não. Ou seja, você aumenta também o nível de segurança, além de toda a praticidade e facilidade do uso. Exatamente, perfeitamente. A gente fala muito, já há alguns anos, sobre o conceito de SaaS, né? O Software as a Service, e aqui a gente tem um exemplo muito perfeito do MaaS, né? Do Mobility as a Service, que há alguns anos vem sendo difundido fora do Brasil, mas aqui a gente precisa de exemplos. Eu acho que o Oli é um exemplo muito perfeito de como a gente
trata a mobilidade como um serviço digital para o cidadão médio, para qualquer cidadão. Exatamente. A gente, como falamos anteriormente, né? A gente tinha um conceito de posse até pouquíssimo tempo atrás, está mudando isso. E a gente está entendendo que hoje a mobilidade ela é um serviço, ela não é um ativo. Você não precisa ter o teu ativo para ter que se locomover pela cidade. E o acesso à tecnologia, principalmente essas inovações ligadas à tecnologia de inteligência artificial, IoT, ela consegue facilitar com que esse processo tenha uma penetração cada vez maior, principalmente aqui na América Latina. Sim. Que infelizmente ainda é uma região que está mais atrasada, mas a gente está lutando para fazer com que ela vá na vanguarda das próximas inovações, dos próximos modelos de negócio e consiga fazer com que principalmente o brasileiro tenha acesso a soluções de mobilidade cada vez mais econômicas, principalmente, e também mais ecológicas, né? Para quem não sabe, também um dado muito importante é o car sharing, como ele é popularmente conhecido, nada mais passa do que a alocação digital de um veículo. Ele ajuda a reduzir em até 10 veículos particulares, ou seja, cada carro compartilhado nas ruas da cidade consegue reduzir até 10 particulares, porque as pessoas deixam de ter carros. Então também contribui muito para o trânsito nas cidades e para a redução de poluição. Você sabe que eu, por um longo período, abri mão de ter o carro para fazer a assinatura mensal. Na hora em que eu vi a paz de não me preocupar com manutenção, com custo de IPVA, com seguro, nunca mais na vida eu quero ter de novo. E aí eu te pergunto, você é um usuário Oli? Antes de Oli, você sentia falta de ter isso, né? Isso te inspirou também no momento da criação? Com certeza, eu até não comentei isso anteriormente, mas uma das questões que nos fizeram montar o Oli também foi uma experiência péssima que eu tive numa locadora, né? Nesse sentido, uma demora para pegar o veículo. Eu fui alugar um carro até perto da minha casa, né? E tava sem carro na época já também. E cheguei, fiquei 20, meia hora para pegar o carro, 20 minutos, meia hora. Também tive que ficar num plano, cheguei atrasado para devolver o carro, falha minha. Porém, ele me cobrou uma nova diária. Então foi uma dor que eu senti na minha pele pra gente conseguir mudar isso, conseguir criar uma solução diferenciada que conseguisse oferecer uma flexibilidade, uma praticidade, que na verdade é o que a gente acaba vendendo para o usuário final, né? Ele busca na gente sempre uma solução mais flexível, mais prática, mais clara. A locadora convencional ela também tem aquela fama de cobrar taxa escondida. Então você vai ver no site da locadora, o preço é X, só que não está contando a taxa de aluguel, né? Então a gente busca fazer de uma forma cada vez mais transparente, mais prática, mais flexível, para que o usuário pague apenas o uso naquele famoso termo pay-per-use que a gente usa muito. Exatamente, muito difundido em outras plataformas SaaS também. Perfeito. E aí, qual que foi? Criamos, tivemos a ideia, qual que foi o principal desafio de fazer a Oli rodar, tirar do papel, colocar, nesse caso, literalmente colocar na rua? Boa pergunta, né? Eu vou enumerar dois aqui bem rapidinho, né? O primeiro deles é o primeiro contexto de segurança que a gente não pode deixar de falar, né? O Brasil, uma vantagem da gente ser brasileiro, empreender no Brasil, é que a gente pode buscar soluções lá fora e trazer para o contexto brasileiro, só que a gente tem que sempre adaptar essas soluções para o contexto brasileiro por conta principalmente de segurança. Pra gente que é uma plataforma de aluguel de carros, a gente está lidando com um ativo que a maioria deles custa mais de 100 mil reais, o nosso foco número 1 foi sempre segurança, né? Então, a gente desde o início já construiu uma solução digital que fosse focada em fazer com que aquele ativo não fosse roubado. A gente tem um problema muito grande no Brasil que é a apropriação indébita. Apropriação indébita é quando vem um cliente, aluga um carro seu e some com um carro. Muitas vezes o seguro não cobre isso, né? Então a gente tinha que fazer uma solução que fosse muito assertiva no momento da aprovação daquele usuário, para que oferecesse para a nossa locadora, para a concessionária parceira, o maior nível de segurança possível, né? Então a segurança, sem dúvida, em primeiro lugar. A gente tem exemplos aí de empresas de logística, mobilidade, que não vão operar no Rio de Janeiro. A gente começou no Rio, então a gente brinca que a gente é vacinado, né, para operar no resto do Brasil. Está preparado para o resto? Está preparado. E o segundo é a questão do ambiente econômico pós-Covid, Cris. A gente, não sei se recordam, né, o pessoal que está em casa, a gente teve um grande problema de abastecimento dos semicondutores. Exato. No contexto pós-Covid. Isso implicou numa falta de veículos, né? As fábricas tiveram falta de estoque e isso fez com que os veículos subissem muito de preço. E o tempo de entrega chegou a 6, 8 meses para você receber um Exatamente. carro. Então foram os dois principais fatores que no início implicaram com que a gente tivesse uma certa dificuldade, mas que quando a gente venceu isso, a gente conseguiu efetivamente validar o modelo de negócio, validar o produto e começar a escala. E esse fator de segurança, pensando especificamente onde vocês começaram, cidade do Rio de Janeiro e depois expandiu para os arredores, né? Mas o início foi a capital. Exatamente, O início foi começamos a capital. Quando vocês começaram, primeiros dias, primeiros meses, primeiras semanas,
Teve algum caso que você olhou e falou assim, ferrou? Tiveram alguns casos. Um plural aqui, vale um plural alguns aqui. Casos, com certeza alguns casos. Nenhum que ofereceu um perigo grande em termos de roubo, em termos de furto ou em termos ali da própria segurança do usuário. Mas assim, a gente teve aprendizados no decorrer do caminho que nos fizeram aprimorar cada vez mais o nosso serviço. Caso clássico, nossa plataforma hoje de checklist do veículo, que eu considero hoje uns pilares da nossa plataforma de aluguel de carros digital para as locadoras. Hoje você consegue ter um acompanhamento em tempo real de como aquele veículo está em termos de ocorrências e avarias quando um usuário faz uma reserva. Né? Então a gente começou a adaptar e melhorar essa feature dentro do nosso aplicativo. Hoje, por exemplo, vem um usuário, faz um aluguel, seja lá qual veículo for, em qual ponto for da cidade, a gente consegue em tempo real saber se aquele veículo está avariado ou não, de acordo com o reporte daquele usuário. Então, sem dúvida nenhuma, a gente aprimorou muito o serviço no decorrer do tempo. E, Cris, é aquilo que, quando você está montando um negócio do zero, né, early stage, uma startup, está construindo um modelo de negócio novo, inovador, você tem que estar muito próximo, né? Então, eu até hoje tenho rotinas, reuniões mensais com usuários finais para entender o que está acontecendo com ele. Por que você está usando a gente? Qual a dor que eu estou te solucionando? O que você indicaria para a gente? Uma série de perguntas que a gente consegue fazer e, consequentemente, a gente consegue absorver diversos feedbacks e melhorar o produto cada vez mais, que é o mais importante, né? A gente está em constante evolução. Quando você presta esse serviço, né, que na última linha é um serviço de facilidade para o cidadão, ouvir o usuário na ponta é talvez uma dica que, saindo agora aqui, né, da sua fala, inspire outros empresários, empreendedores, outros startupeiros, porque falta, né, no Brasil especialmente, falta ouvir o usuário final. Eu acredito que sim, né? Existe uma frase muito famosa que vem do fundador da Y Combinator, que é a maior aceleradora hoje do mundo, lá do Vale do Silício, que é Do Things That Don't Scale. Então, para você validar um modelo de negócio, para você entender se aquele modelo de negócio tem uma retenção, tem sentido, para você atingir o famoso Product Market Fit, que é basicamente quando você tem índices de retenção altos, né? Quando aquele cliente ele fica retido no teu produto num decorrer de tempo grande, que justifique ali você montar e escalar aquele negócio, você precisa estar em constante contato com aquele usuário, né? Então você detectou uma dor de mercado, você tem a fase 1 que é a empatia. Qual que é a dor que você está solucionando naquele mercado? Aquela dor, ela existe? Será que não é um fetiche seu? Será que a dor, na verdade, não é você que está sentindo? Então, depois você tem um processo de validação, pode você validar com um determinado número de usuários. Se for uma empresa B2B, por exemplo, falam que o número mágico é 10 usuários retidos ou clientes retidos. Já é um bom índice para você começar a escalar e monetizar de forma um pouco mais alavancada, né? Investir em crescimento e expansão. E talvez para empresas mais B2C esse número seja um pouco mais relativo de acordo com se é uma empresa, uma rede social, por exemplo, que você monetiza de uma forma mais de anúncio. Se é, por exemplo, a Wally, né, que a gente monetiza através de transações picadas. Então você tem contextos diferentes, mas o mais importante é você estar sempre próximo ao usuário. Eu vejo no Brasil cada vez mais executivos tendo essa prática, né? Importantíssimo. Importantíssimo. E aí o próximo, estar próximo ao usuário, estar próximo a quem vivencia aquilo. O planeta nos traz um desafio chamado pandemia, em que a premissa é não estar próximo. Em 2019 vem a ideia, em 2020 vem a pandemia. O que a pandemia foi para a história da Wally, pro bem ou pro mal? Excelente pergunta, Cris. A gente foi diretamente impactado pela pandemia, né? Pelos fatores que eu até já mencionei. A primeira, a crise dos semicondutores, o que implicou no crescimento, né? No aumento do preço dos veículos e na escassez do estoque dos carros nas fábricas. A gente teve pontos muito positivos também. Quando a gente começou a operar, né, foi janeiro, fevereiro de 21. O que aconteceu em fevereiro de 21? Segunda onda de pandemia. Segunda onda de pandemia deu efeitos negativos em termos de crescimento. A gente não conseguiu crescer durante um bom tempo, alguns meses. Só que em termos ali de aceitação e retenção do usuário final foi maravilhoso. Por quê? O usuário final dava um feedback pra gente que ele preferia andar de Wally do que de Uber. Exato. Porque era mais seguro em termos de higiene. Tô sozinho aqui dentro. Tô sozinho aqui dentro, tô mais cômodo, eu consigo higienizar o carro. A gente tinha até uma funcionalidade no aplicativo que mostrava quando era a última hora que ele foi higienizado. Pô, que legal. Era muito bacana, a gente muito tinha um feedback muito legal em cima disso. Mas um dado também interessante, voltando um pouco em questão do comportamento do usuário, indo para a mobilidade como serviço e não ali como uma posse. Quando, até 2019, a gente tinha um contexto onde você precisava de 31 salários mínimos para comprar um carro.
Hoje, depois da pandemia, são 60. Então, dobrou. Né? Dobrou. Então isso é muito positivo pra gente no sentido de que as pessoas elas estão procurando cada vez mais serviços de mobilidade e não buscando o carro como um ativo, mas sim como um serviço, e com isso elas podem usar esses recursos para aplicar, fazer uma aplicação e ter uma gestão muito mais eficiente sobre aquele patrimônio, sobre aquele investimento. Não, isso é muito legal, e eu acho que você deu o exemplo ali a partir do fevereiro de 21. Naquele abril de 21, ou seja, um ano depois de pandemia, veio o pior momento. Por outro lado, a população estava acostumada com um ano de pandemia. Nós aprendemos Então nós aprendemos que os deslocamentos poderiam naquela época ser mais seguros se eu estivesse sozinho no veículo. Então eu não tenho o contato com um terceiro, no caso um motorista, seja um taxista ou um motorista de aplicativo. Também temos as questões financeiras, mas eu acho que a gente chega principalmente nas questões comportamentais. As pessoas que vinham de um mundo em que eu não quero mais ter carro, eu estou tranquilo com isso, passaram pelo começo de pandemia em que, eu preciso me locomover sozinho. Talvez eu precise ter carro, mas eu encontro uma solução. Eu posso não ter ninguém comigo no carro sem que o carro seja meu. Faz sentido? Total sentido. E sentido para todos os perfis de usuários, né? Como eu falei anteriormente, tanto o perfil que busca aluguéis de mais curto prazo, mais esporádicos durante a semana, seja durante 6 horas, 12 horas, para ir para uma reunião do outro lado da cidade, levar um filho ao colégio, como eu dei de exemplo, seja para usuários que buscam aluguéis de mais médio prazo, de alguns dias, seja para usuários que buscam, como você já teve, um veículo por assinatura mensal, que sem dúvida nenhuma é uma opção excelente para você ter mais comodidade, mais economia e sem dúvida nenhuma mais flexibilidade. Né? Então foi um contexto que a gente acredita que iria acontecer de qualquer forma, essa aceleração pela procura de serviços de mobilidade, mas a pandemia, sem dúvida alguma, acho que ajudou bastante a ter esse crescimento pela procura e essa mudança de comportamento cada vez mais repentina. Muito legal. E em termos de frota, eu tenho hoje possibilidades via Wally de ter carros de variados estilos e perfis? Perfeitamente, né? A gente começou a validar o modelo em 21 bem pequeno, bem enxuto, com modelos compactos apenas de entrada. Após 3 anos de operação rodando, chegamos aqui em São Paulo agora, estamos expandindo para as outras partes do país. Compactos, SUVs, temos agora os primeiros utilitários, temos alguns esportivos e agora acabaram de entrar os veículos elétricos também. Muito legal. Então a gente vai ter uma gama completa para o usuário poder, absorver, poder utilizar e até testar esse tipo de carro. Muitas vezes é bem bacana no Brasil que a gente ainda não tem uma penetração tão grande do veículo elétrico. E a gente também funciona como uma plataforma onde o cliente ele pode alugar por algumas horas, alguns dias e fazer o teste naquele carro. A gente tem um plano na Wally que é a assinatura flexível, onde o usuário ele fica com o veículo mensalmente, só que a gente dá a opção para ele trocar de carro por outro da mesma categoria uma vez ao mês. Então, se você quiser, por exemplo, hoje você ter um Jeep Renegade, no mês que vem você pode ter um Jeep Compass e no mês seguinte você pode ter uma Renault Captur e assim por diante. Enjoei, vou trocar. Enjoou, trocou. Gostei, exatamente. Vou trocar, enjoei, vou trocar. Exatamente. Cara, você me fala do Rio e de São Paulo, ou seja, a Wally está nesses dois monstros. Quando a gente junta a população dessas duas cidades é muito mais do que muitos países. O Wally está preparado para qualquer coisa. Quais são os próximos passos no Brasil? Boa pergunta, Cris. A gente está agora em expansão para outras regiões do país, né, com parceiros locais. É muito interessante porque a gente está conseguindo desburocratizar o acesso à locação digital. É uma tecnologia que até pouquíssimo tempo atrás era cara de ser feita, era custosa. Como a gente já chega para a locadora ou para a concessionária, para o dono do ativo, com toda a solução pronta, e quando eu digo solução, Cris, eu estou falando de ferramenta para ele digitalizar esse processo de locação, para ele permitir o acesso ao veículo de forma digital e também a gestão do veículo digital, mas também com distribuição. Afinal de contas, a gente já tem uma rede de parceiros ativa, administradoras condominais, construtoras, redes hoteleiras, shopping centers, rede de estacionamentos. Então a gente basicamente está entregando para essa locadora parceira o produto de mão beijada, né? Ela basicamente vai ter que tocar apenas a manutenção preventiva e corretiva, suporte nível 2 que a gente costuma chamar, e todo o resto fica com a Wally. Toda a atuação comercial está na tua mão. Exatamente. Você facilita muito a vida do seu parceiro. Exatamente. Então, basicamente, o que a gente está trazendo para o Brasil agora fazendo com que o cliente final ele tenha um acesso cada vez mais fácil ao veículo. Pay-per-use, né? Então, ele daqui a pouco no sul do Brasil, agora em São Paulo também, no Nordeste, daqui a pouco ele vai ter acesso a um veículo onde ele pode alugar por hora, por dia ou por mês, pagando apenas o uso e com combustível já incluso.
E com todo esse aprendizado, não me xinga não, mas com todo esse aprendizado, e o mundo, já olha para o mundo? Hoje a gente está muito focado no Brasil ainda, né? A gente agora, esses próximos aí, pelo menos os próximos 2, 3 anos, é foco total no Brasil. A gente tem um universo gigante. É um planeta, né? É um planeta. O Brasil é um terreno muito fértil, não apenas para o empreendedorismo, mas também para o nosso setor hoje. Afinal de contas, como eu já falei, são muitas locadoras de carro. É um mercado muito oligopolizado hoje, né? Então, a gente tem uma pulverização muito grande de locadoras pequenas e médias hoje, que ainda não tem acesso a essa digitalização. Então, a gente vê que é um universo ainda muito forte para a gente conseguir focar nele, fora o cliente final, né? Que muitas vezes ainda não tem acesso a esse tipo de serviço. A gente também já está olhando para multimobilidade, até um spoiler, é bem bacana isso. A gente já está entendendo como a gente vai agregar outros modais de transporte dentro do aplicativo da Wally. Então, nosso intuito é que nos próximos meses, nos próximos anos, o cliente final consiga encontrar qualquer tipo de modal de transporte dentro do nosso aplicativo. Especialmente quando você olha para regiões em que a moto, no Nordeste, por exemplo, tem cidades Perfeito. em que você não vê carro, né? Todo mundo Bicicleta elétrica, exatamente. Potencialmente patinetes. Muito legal. Mas sempre adaptando ao nosso universo brasileiro. Sim. E tentando não copiar o modelo europeu, que a gente já entendeu que aqui não deu tão certo. Não funcionou. São Paulo, aliás, quem viveu São Paulo com as bicicletas nas calçadas, entravando a passagem, sabe o desafio que esse modelo de negócios traz. Falando de mundo, o que você vê que no mundo funciona e que hoje pode ditar, talvez, uma tendência para o futuro da mobilidade no Brasil? Bom, Cris, basicamente, acredito que no Brasil a gente tem que ter cada vez mais o apoio dos entes governamentais para a gente conseguir adotar mais os modelos de negócio inovadores que ainda não existem e não são realidade aqui no nosso contexto. A gente tem um exemplo até de Israel, que a gente foi, e não sei se você se recorda, eu comentei com você quando a gente estava lá andando, e lá a gente tem vagas delimitadas para o compartilhamento de carros e de patinetes. E lá você vê que não é uma zona, lá as coisas funcionam. Inclusive eu usei patinete lá em Tel Aviv, na hora, né? Muitos deslocamentos nos primeiros dias ali livres para conhecer a cidade e entender esse funcionamento. Sem capacete, né? Eu usei e estes espaços fazem muita diferença na experiência do usuário. Eu ter ali com certeza a tranquilidade de que ao parar, eu não preciso ficar preocupado se eu vou conseguir, eu vou me atrasar, porque eu vou precisar ficar procurando um local para entregar o meu patinete, isso faz muita diferença. Exatamente, né? E você já consegue chegar num ponto, você tem uma vaga de idoso, uma vaga de deficiente, do lado uma vaga de compartilhamento de carros e do lado a vaga para você estacionar seu patinete. E é um ambiente que funciona. No Brasil a gente ainda está andando, está caminhando num sentido positivo. Dar alguns exemplos aqui, cada vez mais eventos de inovação e tecnologia acontecendo no Brasil. Esteve agora... no momento que a gente está gravando, né? Teve o South Summit semana passada lá em Porto Alegre, a gente vem tendo o Rio Innovation Week no Rio de Janeiro, e agora no mês de abril a gente está para ter o Web Summit, a segunda edição, diga-se de passagem, ano passado foi a primeira edição do Web Summit, que para quem não sabe é o maior evento de tecnologia do mundo, normalmente acontece em Lisboa, foi a primeira edição fora da Europa, no Brasil. Então eu acho que a gente tem que se orgulhar também um pouco do nosso contexto e para onde a gente está caminhando agora. E é isso, estamos caminhando, estamos evoluindo, o mundo já nos olha e a gente gera tendências, a gente cria, a gente tem polos no Brasil, quando você olha para Rio de Janeiro, São Paulo, mas você tem polos no Sul, em Santa Catarina, em Minas Gerais, no Nordeste, então o Brasil está no caminho. Com certeza. Gui, o tempo, quando a conversa é boa, voa, né? Então eu queria te agradecer pela conversa, pela sua generosidade de dividir conosco um tema tão importante. Quando a gente pensa em mobilidade, a gente pensa em qualidade de vida, em como as pessoas podem otimizar o seu tempo para tornar os seus dias melhores. Então, para a gente encerrar, eu queria que você, um jovem empreendedor de um projeto de tanto sucesso, deixasse uma dica para quem vai empreender, especialmente aqui no nosso país. O que você diria para quem, assim como você lá em 19, olhou e falou, vou? Boa pergunta, Cris. Eu acho que são 2 fatores principais. O primeiro deles é pessoas e time, né? A gente não estaria fazendo isso, eu não estaria aqui falando com você se eu não tivesse um time por trás de mim que fosse capacitado, que tivesse uma cultura positiva, onde a gente conseguisse sempre extrapolar os nossos limites, definir metas e sempre bater essas metas, e em cima disso conseguisse se adaptar ao principalmente o universo brasileiro, que a gente sabe que não é tão fácil para o empreendedorismo. Então, número 1 é time, pessoas, com certeza. Empreender é sobre pessoas.
E a segunda questão é o timing, né? O contexto de mercado. Por que o timing? É você sempre escolher e tentar modelar uma empresa, um modelo de negócio, seja uma startup, seja uma empresa de economia real, com base naquele mercado. Se aquele mercado está crescendo, então buscar sempre mercados em ascensão, mercados que estão em crescimento. Afinal de contas, você não vai querer entrar num negócio onde está o mercado não tão em crescimento e que você não consiga, talvez, oferecer um produto que seja cada vez mais eficiente, mais inovador para aquele teu público-alvo, né? Então, na minha opinião, são esses dois fatores. É o time, principalmente. A segunda questão, o mercado que sempre tem que estar em crescimento. Escolher aquele mercado que está em ascensão. Muito bom. Ninguém cria sozinho e ninguém cria sem mercado. Então, excelente, Gui. Muito, muito obrigado. Acho que eu queria só trazer uma fala sobre a importância da gente sair um pouco do nosso quintal, né? A gente se conheceu em Israel buscando inovação. Eu não consigo ir hoje para Israel, Cris, eu não consigo ir hoje para o Vale do Silício, vai para o bairro vizinho. Às vezes, aquilo que mais vai ser transformador para você não está dentro da sua sala, não está dentro da sua empresa, está na rua de baixo. Então, movimentar-se em busca do novo é fundamental para o futuro dos seus negócios e para a sua vida como um todo. Gui, como eu acho o Oli? Deixa o contato aqui para o pessoal. O Instagram, o Oli Car Sharing, LinkedIn, o Oli Car Sharing, aplicativos nas duas lojas, né, iOS, Android, o Oli Car Sharing. Fala com a gente, nosso suporte é 24 horas. Para quem tiver qualquer dúvida adicional, né, quiser até me chamar no LinkedIn, eu respondo todos, né? E o nosso suporte na Oli também é 24 horas, para quem tem alguma dúvida, quiser testar, utilizar o serviço. A gente está aqui, recém-chegados em São Paulo. Tenho certeza que o público é do Brasil inteiro e com certeza a gente está aqui para melhorar muito a mobilidade do nosso país. Queria te agradecer também pela oportunidade, Cris. Eu que agradeço pela sua participação. Vou deixar aqui no nosso GC, né, aqui para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, todas as informações da Oli, que o Gui acabou de passar para nós, e também o LinkedIn dele. Toda vez que eu encontro o Gui, eu pergunto a pronúncia do Heisman. Escreve com J, com Z, então é melhor escrever aqui. Para quem está com a gente pelo Spotify, aqui na descrição do áudio também, na descrição do nosso podcast, a gente deixa todos os links. Guilherme Heisman, CEO, fundador da Oli, muito, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu tenho certeza que daqui a outros anos, quando a gente falar de novo num podcast ou em qualquer outro ambiente, a gente vai olhar para as ruas do Brasil inteiro e vai ver o Oli em todos os lugares. Gui, muito obrigado. Cris, eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui falando para todos. Obrigado a você, obrigado ao nosso time. Conta sempre comigo. Maravilha! O Allcast é um oferecimento da Angeolira, uma empresa referência em soluções tecnologia para logística e gerenciamento de riscos, de maneira inteligente. No QR Code que eu deixo para vocês aqui, para quem está conosco no YouTube, você conhece mais sobre as soluções da Angeolira. Quem está com a gente pelo Spotify, simples, angeolira.com. Muito obrigado, ainda tem muito episódio do Allcast nessa temporada e eu espero por você. Valeu, até mais!